Dando continuidade ao nosso estudo básico do PHP, vamos falar agora um pouquinho sobre operadores. Operadores são usados em todo o tempo nos sistemas PHP, como em outras linguagens, ok? Nós temos os operadores matemáticos que dispensam qualquer tipo de explicação, ok? Nós temos a adição, que nós já sabemos para que serve. A subtração, obviamente, sabemos também para que serve. A adição adiciona, a subtração subtrai. Temos aqui o sinal de igual. Temos aqui a divisão. Nós sabemos que ela divide. A diferença é que aqui em linguagem de máquina, linguagem de computador, nós usamos essa barra para divisão. A multiplicação também, que nós já sabemos para que serve. Porém, diferentemente do que nós conhecemos na matemática, que é o x, aqui a nossa multiplicação em linguagem de computador é o asterisco, ok? Se você já usou aquela calculadora do Windows, por exemplo, você já notou que a divisão é uma barra e que a multiplicação é um asterisco, ok? Veja que eu tenho aqui o exemplo clássico da calculadora do Windows e veja que eu tenho aqui a divisão, a multiplicação, subtração, adição e igual, ok? Até aí nenhuma novidade. Porém aqui nós temos também no PHP, como em outras linguagens, o módulo. O que vem a ser o módulo? O módulo é o resto da divisão. Ou seja, você divide um determinado número por outro e o que sobrar dessa divisão, que ela na verdade ela não é exata, ela não é uma divisão exata, ela vai dividir x por y. E se a divisão for exata, o módulo vai ser zero. Se a divisão não for exata, vai sobrar alguma coisa, tá? Isso é o módulo. Nós temos os operadores de comparação. Os operadores de comparação servem para comparar valores entre si, a fim de controle de fluxo, de laço de repetição, condições if e tudo mais. Nós temos o sinal de igual, duplo, que serve para verificar se uma variável é igual a outra. Nós temos o sinal de maior que, para verificar se um determinado valor é maior que outro. O menor que, para verificar, obviamente, se é menor que. Temos aqui o sinal de diferente, que pergunta se um determinado valor é diferente de um parâmetro, ou seja, utilizamos a exclamação e o sinal de igual juntos. Temos também aqui o sinal de menor que junto com o maior que também pergunta se é que compara se é diferente. Nós temos o igual ou menor, que no caso menor ou igual, que é o menor que e juntamente com o igual. Temos o maior ou igual, que é o sinal de maior que junto com o igual. Aqui eu tenho uma comparaçãozinha básica usando o comando if, perguntando se 5 é igual a 5, obviamente que é. Tenho aqui o if perguntando se 10 é maior que 0, também obviamente é. Tenho aqui o comando if perguntando se 20, olha só o sinalzinho de diferente. Se 20 é diferente de 30, também 20 é diferente de 30. Essas três operações aqui para mim, esses três comandos ifs vão retornar true, ou seja, verdadeiro. Nós temos ainda os operadores lógicos. Os operadores lógicos servem para fazer também verificações e comparações, tá? Aqui, por exemplo, eu tenho o comando AND, que também é disponibilizado através de duas vezes esse E comercial. Essas duas formas aqui são formas de se representar o comando E. Tenho o comando OR, ok? Que é o OR, ou essas duas barras aqui, que é aquela barrinha que você tem do lado do Shift ali no teu teclado, quando você segura o Shift e aperta aquela tecla, ele aparece essa barrinha. São duas vezes para dar o comando OR, ok? Tem o comando de negação, que nós já vimos que é o exclamação. Temos o comandinho que verifica se uma ou outra opção é verdadeira, que é o SHOR, ok? E aqui nós temos algumas explicações básicas. O AND, que também pode ser usado esses dois E's comerciais, ele verifica se todas as opções verdadeiras são, ou melhor, ele verifica se todas as opções comparadas são verdadeiras. Aqui no caso, por exemplo, eu tenho um if com duas opções. Eu tenho se 10 é igual a 10, ou melhor, aqui eu teria que colocar 2 iguais, né? E aqui também 2 iguais. Estou verificando se 10 é igual a 10 e 10 é igual a 20. 10
é igual a 10, mas 10 não é igual a 20. Então, o que acontece? Esse comando AND, ele precisa que todas as opções sejam verdadeiras ou sejam falsas, como o programador definir. 10 é igual a 10, mas 10 não é igual a 20. Então, isso aqui retorna falso para nós. Tá? Tenho aqui o comando OR, que também pode ser usado com as duas barrinhas. Ele verifica se uma ou a outra opção é verdadeira. Aqui no caso eu tenho se 10 é igual a 10 ou se 20 é igual a 10. Tá? 10 não é igual a 10, só que 20, ou melhor, 10 é igual a 10, porém 20 não é igual a 10. Como eu passei aqui o comando OR, eu disse para o sistema, olha, verifica para mim se 10 é igual a 10 ou se 20 é igual a 10. Uma destas opções aqui sendo verdadeiras, esse comando aqui vai retornar verdadeiro, tá? Obviamente ele já vai encontrar o resultado aqui 10 é igual a 10, nem vai chegar aqui então no 20 igual a 10. O SHOR, ele verifica se uma alternativa ou a outra são verdadeiras, mas não todas, ok? Então veja que se eu tiver aqui, se 10 for igual a 10, SHOR 20 igual a 20, o que acontece? 10 é igual a 10 e 20 é igual a 10 também, ou melhor, 10 é igual a 10 e 20 é igual a 20 também. Ou seja, as duas condições aqui batem, as duas são verdadeiras. Porém, eu usei o comando SHOR. Esse comando SHOR ele espera que apenas uma das duas alternativas sejam verdadeiras. Então, nesse caso aqui, ela vai retornar falso. Ou seja, é bem confuso entender isso, Adriano. Se 10 é igual a 10 e 20 é igual a 20, as duas são verdadeiras, por que vai retornar falso? Então, não estou entendendo. Ok? Por exemplo, quando nós executamos um comando if, o comando C, nós esperamos que algum valor seja comparado. Por exemplo, eu tenho aqui esse valor SHOR e eu quero que seja executado um determinado bloco de código. Caso 10 seja igual a 10, SHOR 20 igual a 20. Ok? Só que o SHOR ele quer que apenas uma das opções sejam corretas, ou seja, isso aqui vai retornar para mim falso. Se eu colocar aqui 20 igual a 30, agora o meu comando SHOR vai funcionar. Por quê? Porque 10 é igual a 10, sim. Porém, 20 não é igual a 30, então o meu comando SHOR vai passar aqui no 10 e já vai pegar o valor correto para mim. Ok? Eu tenho mais alguns comandos aqui, por exemplo, if 5 igual a 5, and 5 igual a 0, isso aqui vai retornar true. If 10 maior que 0 ou 10 menor do que 0, isso aqui vai receber true também, porque uma das duas opções aqui são verdadeiras. Eu tenho aqui if 20 diferente de 30, sim, 20 é diferente de 30. E 20 diferente de 20, 20 não é diferente dele mesmo, 20 é igual. Então esse comando aqui vai retornar falso, porque o e, eu pedi para que 20 seja diferente de 30 e 20 seja diferente também de 20. Então isso aqui também vai retornar false, ok? Bom, nós temos também aqui os operadores de atribuição e de concatenação aqui do PHP. Tem o sinal de igual, que serve para definir valores para variáveis, ou seja, por exemplo, aqui, ó, teste igual a 10, usei o operador aqui de igual para setar o valor da variável. Tenho a concatenação, que é um ponto. Isso é usado basicamente em strings e serve para emendar o conteúdo, juntar as linhas de uma string ou número, diferente da adição. Tá? A adição ela soma valores numéricos, a concatenação junta estas informações e não faz cálculos com ele. Ok? Veja que eu tenho aqui a variável 1 valendo 10 e a variável 2 valendo 20. Se eu quiser fazer uma adição, eu vou usar variável 1 mais variável 2. Isso vai retornar para mim 20, obviamente, porque vale 10 e vale 20. Se eu quiser usar a concatenação, o que vai acontecer? Eu vou colocar a variável 1, o ponto e a variável 2. Isso vai retornar para mim 10, 20, dessa forma que está aqui. Isso aqui não foi somado, ele foi juntado às strings, às informações. Porque elas se juntaram, que elas não fizeram cálculos matemáticos, elas não foram somadas, somente se juntaram. Veja que eu tenho aqui a variável 3,
dizendo isso é uma linha 1, uma variável do tipo string, variável chamada 4, contexto, isso é uma linha 2. Concatenando isso aqui, eu tenho a variável 3, ponto variável 4. Isso vai retornar para mim o quê? Ele vai retornar isso é uma linha 1 e logo na sequência isso é uma linha 2, porque ele juntou essas duas variáveis aqui através da concatenação. Ok? Todos esses exemplos que nós vimos até agora, nós iremos estudar isso aqui um pouquinho na prática, lá no código, fazer os testes e ver os resultados, ok? Aguardo você nas próximas aulas para a gente continuar aqui o nosso aprendizado básico do PHP.